eu gostaria agora, tenho um prazer enorme de apresentar o professor Luiz Carlos Cabreira, que está aqui com a gente, professor de um vasto conhecimento, uma das maiores personalidades de conhecimento na área de recursos humanos e principalmente alocação de profissionais, executivos. É o professor Luiz Carlos Cabreira, ele é engenheiro, metalurgista, tem pós-graduação aqui na casa, tem extensão também na University of Southern California, já é fundador da Unrock, que é uma empresa que trabalha há 35 anos aí com grandes empresas multinacionais, em projetos de contratação de presidentes, diretores e membros do conselho. Veja só com quem o professor Cabreira está acostumado a trabalhar. Ele atualmente é membro do Advisory Board da Unrock International, da America's Council e Board of Directors da Association of Executive Search Consultants. Cabreira foi agraciado em 2011, portanto esse ano, professor? Com o prêmio Gardner Hybrid, que é oferecido anualmente pela Association of Executive Search Consultants. É uma pessoa que tem uma contribuição notável para a atividade de consultoria e Executive Search. Exatamente, é isso que o professor Cabreira faz, Executive Search. Procura grandes executivos, tá bom? Ele foi professor da Escola de Engenharia Mauá por mais de 10 anos, leciona no programa de MBA, aqui da escola, há mais de 30 anos. Ele também é coautor de Transição 2000, um livro lançado pela McGraw-Hill, é coautor de Se Eu Fosse Você, o que eu faria como gestor de pessoas, da editora Campus, e é articulista da revista Você S.A. Então nós temos a escola, a GD tem um grande prazer de passar a palavra agora para o professor Cabreira, que vai falar com vocês um pouquinho sobre isso. Professor, muito obrigado. A história de ler currículo é uma coisa complicada, porque precisa criar referências para vocês. Então, pode ser que algum de vocês ainda tenham tido a oportunidade de conviver com as empresas de executive search. O que seria comum no estágio de carreira em que vocês estão. Que normalmente nós entramos na sua vida um pouco mais tarde. Quando vocês estão disputando as primeiras posições de direção, quando vocês estão em posições que são uma evolução natural no seu processo de crescimento. Por outro lado, de tudo que foi vindo aqui, o que mais me orgulha é o chapéu de professor. Ao ter vindo para essa escola, depois de sair do curso de engenharia, eu sofri uma transformação muito grande. E essa transformação, ela ajudou muito na minha didática, porque eu tive muita dificuldade. Na época, o curso que hoje se chama CEAG na escola, chamava-se CPG. E era um curso com 90% de engenheiros, e todos nós tínhamos uma enorme dificuldade em tratar principalmente disciplinas ligadas à gestão de pessoas, à estratégia, a marketing, e mesmo as de finanças. A gente trazia um repertório financeiro muito doméstico e sim trazia um repertório matemático bom, mas não era suficiente. Então a escola ela me provocou na época uma profunda transformação e a exigência de um aprofundamento principalmente nos conceitos e nas práticas de gestão de pessoas. Tão profundo que acabou mudando a minha carreira e eu saí da área técnica para me dedicar à área de consultoria. O fato de eu ter vivido essa experiência, de ter visto a minha vida se transformar num curso, me enche de responsabilidade na hora de ter essa primeira conversa com vocês.
E eu pensei bem, o que eu podia discutir com vocês de forma, primeiro, a estimulá-los a ter um alto nível de dedicação. Não que você não esteja com essa proposta, não que você não tenha, ao ter feito essa escolha do curso, ao ter se preparado para ele, você já não tenha feito uma escolha de alta dedicação. Mas eu acho que com o que eu aprendi na convivência com os meus alunos do SEAG, e principalmente nos últimos anos com o MPA, com o nosso mestrado profissional em administração, ele me dá a chance de poder compartilhar alguns dos impactos que o curso pode ter na sua vida. Então, o que eu pensei em conversar com vocês? O seguinte, tem um botão aqui que funciona e às vezes não funciona. Como que esse curso pode maximizar a sua taxa de empregabilidade? Por que eu me preocupei com a taxa de empregabilidade? Porque eu tenho trabalhado com os nossos alunos uma conscientização da gestão da sua empregabilidade. Porque eu criei esse conceito em 1988 e ele não pegou. E por que em 1988 eu quero contar para vocês? É assim, nem que essa nossa conversa. Primeiro, eu queria que nós tivéssemos todos juntos a conscientização que o vínculo que você tem com a sua empresa atual, ele é um vínculo desenhado de forma diferente, recente. O vínculo que vocês que ingressaram no mercado de trabalho nos últimos 10 anos têm é completamente diferente do vínculo que alguns dos seus superiores imediatos ainda imaginam que tem com a empresa. Esse vínculo, além de ter se transformado, ele e se soma a uma outra mudança, que é a mudança na propriedade do emprego. E há um terceiro aspecto que nós precisamos conversar, é que a moeda que mede os profissionais, ela se alterou nos últimos anos. E é muito interessante que vocês ingressam num mercado de trabalho com todas essas mudanças ocorridas, mas muitas vezes não explicitadas e muitas vezes não discutidas. E talvez a conscientização e esse trabalho que eu queria fazer com vocês hoje os ajude a entender um pouco algumas das reações, algumas das propostas e algumas das discussões que vocês já tiveram no mundo do trabalho. E eu quero terminar mostrando o conceito de empregabilidade e uma proposta de como é que você vai maximizar essa sua empregabilidade com o MBA. Muito bom. O que é essa revolução dos vínculos? É o seguinte, se você pensar um pouco, o emprego com o emprego, o emprego com o emprego, ele tem uns 130 anos. Olha a história da humanidade, não é muito tempo. Desde as primeiras manifestações formais de uma relação contratual, e as primeiras relações, elas nas pesquisas mostram no ocorrido na Inglaterra, a relação que se criou, principalmente em função da Revolução Industrial, ela foi uma relação que foi gerenciada por um vínculo muito simples. O que se dizia para as pessoas, para atraí-las para o trabalho, na indústria, saindo do campo, era: venha trabalhar aqui, seja obediente, seu emprego está garantido. Ou seja, cumpra as normas, cumpra o que o seu chefe mandar, e o seu emprego não está em discussão. O seu emprego está garantido por toda a vida. E durante 100 anos, o mundo viveu com esse contrato muito simples. E aí na Inglaterra, aí nos Estados Unidos, e aí em todo o desenvolvimento econômico do mundo, a
a relação, e provavelmente, se vocês conversarem com seus pais, a decisão que eles tiveram de trabalho, a relação que eles tiveram com a empresa aonde fizeram suas carreiras, foi uma relação regida por um vínculo simples. Seja obediente e o seu emprego está garantido. Logo no pós-guerra, 1945, só tinha uma economia em pé no mundo, como vocês sabem bem. Só a economia americana. Eu tinha uma Europa desgastada, um Japão destruído, uma China escondida atrás dos muros, uma União Soviética desconhecida. E os Estados Unidos aperfeiçoaram um pouco esta relação. E como na época quem dominava a gestão de pessoas não era nem Harvard, nem Stanford, mas era West Point, a relação ficou sendo de segurança por troca de lealdade. Porque eles diziam assim, o operário americano não é simplesmente obediente, ele é leal. Nesta época nasce a expressão, ele veste a camisa, que é uma corruptela do veste o uniforme, por causa de uma camisa que se usava sempre por baixo do uniforme americano. Então, se diz o seguinte, olha, as pessoas são leais às empresas, mas esta lealdade, no fundo, era obediência. Seja obediência, seu emprego está garantido. Aí acontece uma grande mudança na economia mundial no fim da década de 70. Se eu perguntasse para vocês, o que vocês me responderiam? O que acontece entre 75 e 1978 no mundo? É de verdade a pergunta. Chuta. Hoje pode. 75, 78. No mundo todo, a ponto de criar um desconforto geral. Alguma coisa do petróleo ali. Acertou, é isso mesmo. A crise do petróleo, na época, com preços abaixo dos preços que nós vivemos, a questão de alguns anos atrás, ela provocou um impacto tão grande, mas tão grande. O motor da economia americana era dos automobilistas. E nesta época, para vocês terem uma ideia, entre março e outubro de 1978, 120 mil pessoas foram demitidas, entre Exxon, GM, Ford, Chrysler. E isso era rasgar o contrato que me garantiu o emprego. E o Chico dizia assim, mas eu fui leal. Como é que você está me mandando embora? Mas não tem jeito. É por isso que nessa época aparece a gíria downsizing, quando você fala de redução de empresa. Porque eles fizeram o downsizing dos carrões. Lembra dos carrões americanos? O downsizing dos carrões. E aí o coitado do operário, do executivo, dizia assim, fizeram o downsizing do carrão e o downsizing do meu emprego. E de repente o contrato foi rasgado. E a partir daí, ninguém mais poderia, em sã consciência, oferecer segurança em troca de obediência. E começa a se desenhar um novo vínculo, que é o chamado vínculo das trocas simbólicas. O que é vínculo da troca simbólica? É eu perguntar para vocês, numa entrevista, por que você trabalha na sua empresa? Não responda. E meu conselho é esse, nunca responda em público. Mas tem pessoal. Mas por que você trabalha na sua empresa? Ao você me responder isso, você vai me elencar as trocas que você está fazendo com a sua empresa. Uma das minhas maiores preocupações com a sua geração é que vocês saibam quais são as trocas que estão fazendo. Saibam o que você está dando e o que você está querendo em troca. Porque com muita tristeza eu digo que vários dos alunos que chegaram aqui para nós no CEA e no MPA não tinham isso muito claro. E a troca pode ser direta. Você pode me dizer, Cabreira, eu trabalho numa empresa pela grana. Estou num momento onde eu preciso da grana. Como você pode me dizer, eu trabalho porque a empresa me oferece um ambiente de desenvolvimento,
porque ambiente é muito importante para mim, porque a empresa tem valores que eu admiro, porque a empresa é uma empresa líder de mercado, por isso eu me sinto orgulhoso, me sinto que estou aprendendo. E aí aparece na nossa conversa o teu conjunto de trocas e expectativas. Isso chama simbólico, porque para cada um de vocês tem um simbolismo. As razões pelas quais duas pessoas trabalham na mesma empresa pode não ser a mesma. E o que aconteceu no Brasil? No Brasil, esse mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos em 78 pegou toda a Europa. Aconteceu no Brasil em 1988, 10 anos depois. Qual é o simbolismo que a gente usa para isso? É o Programa de Demissão Voluntária do Banco do Brasil. Para vocês terem uma ideia, na minha geração, os pais faziam promessa, cara. Nessa época, 12 de outubro, a precisa ficava lotada de pai e mãe rezando para o filho arranjar um emprego no Banco do Brasil. Porque se dizia assim, se você for empregado e passar no concurso do Banco do Brasil, você só pode ser demitido pelo presidente da República. E o Banco do Brasil era o lugar preferido pelos pais, para que os filhos fossem trabalhar. Em 1988, numa corajosa decisão, o banco fez o seu programa de demissão voluntária e demitiu 12.500 pessoas. Rasgou o contrato da segurança em troca da obediência. Rasgou o contrato. Então, no Brasil, a partir daí, e vocês podem reclamar, pô, bem na nossa vez, não tem mais segurança no emprego. Se alguém prometeu para vocês um emprego seguro, te enganou. Não é mais assim. É um conjunto de trocas simbólicas. E esse conjunto de trocas simbólicas já está sempre muito claro para vocês. Além disso, o que nós vemos hoje diferente no mercado é que existem outros vínculos, além daquele vínculo tradicional. E esses outros vínculos estão ficando cada vez mais aperfeiçoados. Você pode trabalhar e pode fazer um projeto profissional para trabalhar numa empresa que é terceira. Você pode fazer um projeto profissional que implica num trabalho remoto. Você pode fazer um projeto profissional hoje de ter um vínculo entre empresas. E isso foi muito modernizado nos últimos 12 meses, com 2 novas leis que regem essa relação. Então, além de não ter mais aquele vínculo da troca da obediência por segurança, existem outros vínculos à sua disposição. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem é o seguinte: a sua relação com a empresa onde você trabalha, ela é uma relação eterna enquanto dura. Ela depende de um conjunto de fatores que nós vamos tentar conversar aqui, mas a sua empresa e qualquer empresa não tem condições nenhuma de enfrentar qualquer tipo de crise por mais de 6 meses. Não tem a menor condição. Não existe empresa no mundo que possa fazer isso, a não ser uma empresa estatal. Então, primeira coisa, você mantém com a sua organização um vínculo que precisa ser observado constantemente e administrado constantemente. Por isso, essa sua brilhante decisão de vir investir na sua formação. Por isso, essa sua brilhante decisão de dedicar uma parte do seu tempo para o seu desenvolvimento. Porque você precisa criar mais valor perante o mercado para sustentar o mecanismo das trocas simbólicas. Mais um aspecto que eu acho importante é assim. Por que eu queria conscientizá-los de que mudou a propriedade do mundo? Porque assim, no início do século passado, quando a gente fala século passado, até que não faz tanto tempo assim. O
emprego era uma concessão. Se você ficava honrado de ser convidado para trabalhar no emprego. Era uma concessão. E foi assim até os impactos da Segunda Grande Guerra. Logo em seguida, não fiz. Não, realmente, muito obrigado. Logo em seguida, tem que ser politicamente correto. Mas quando vocês não me viram, eu vou logo no pós-guerra, nós começamos a ter um assodamento dessas relações e aparecem os sindicatos. Deixa eu só colocar isso aqui. Sindicatos e algumas leis trabalhistas, como a nossa, que é de 44, para regular essa relação. E de repente, quando você tem uma competição global, um mundo mais tecnológico, você descobre que a propriedade do emprego ela ficou rachada. Hoje o emprego é uma sociedade entre os clientes da sua empresa e a sua empresa. Se os clientes pararem de comprar os produtos ou serviços da sua empresa, o seu emprego está ameaçado. Se os clientes desistirem, não olharem com carinho os produtos e serviços oferecidos pela sua empresa, o seu emprego está ameaçado. Por isso que é muito interessante quando você faz uma entrevista com alguém recém-admitido numa empresa, eu normalmente surpreendo a pessoa perguntando: me fala dos clientes da sua empresa. Você não, pera, eu trabalho na contabilidade. Disse, não, mas me fala dos clientes. Como é a relação das suas empresas com o cliente? Quais são os principais clientes? Quem é o cliente determinante se você fizer um ABC da sua importância? E assim, você precisa acompanhar bem de perto o que acontece com o cliente da sua empresa. Olha que interessante, né? Se o emprego é desse joint venture entre a empresa e o cliente, o que cada um de vocês tem é empregabilidade. Em 88, eu estava extremamente aflito com isso e criei esse conceito. Eu só queria ler com calma. E fiquei desesperado, porque 88, 89, 90, eu não conseguia convencer as pessoas, até que num evento, nessa escola, dois presidentes de empresa tomaram a minha defesa. Na época, o presidente da Philips, que para nós aqui na GV tem uma importância muito grande, que foi graças a ele que nós pudemos criar o nosso mestrado profissional em administração, que era o Schloiter, presidente da Philips na época, e o outro era o Edson Vaz Musa, presidente da Rod na época. Porque os dois, quando começaram a me impressionar dizendo que eu estava criando um conceito para favorecer a mobilidade entre as pessoas, entre as pessoas e a empresa, que isso me interessava, os dois levantaram e disseram assim: eu na minha empresa só quero gente com alta taxa de empregabilidade. Eu não quero ficar com o remorso de fechar uma fábrica, disse o Edson Barunto, e ter profissionais que não tenham para onde ir. E o presidente da Philips disse assim: eu não quero ter na minha empresa pessoas que estejam na minha empresa porque não podem estar em outra. Eu salvo, mas isso já foi mais tarde. E o que eu queria dizer era o seguinte: você tem que ser proprietário da sua empregabilidade. E quando eu falo da sua empregabilidade, significa eu olhar para cada um de vocês e dividir vocês em 3 vetores. O vetor do teu conhecimento, o vetor do teu conjunto de competências e o vetor da tua rede de relações. Desses 3 eu tiro um ponto que define a tua taxa de empregabilidade. Mais do que isso, qual é a vantagem de ter uma alta taxa de empregabilidade? A vantagem é ter arbítrio, é poder decidir. Vocês vão notar e vão lembrar que já tinham ouvido falar nisso antes, que
que o maior sinal da sua taxa de maturidade profissional é quando você deixa de ser escolhido para escolher. Volto àquela minha entrevista pessoal onde eu estava perguntando das trocas simbólicas e por que você trabalha na sua empresa. Volto na minha entrevista individual, onde eu pergunto para você como foi o teu processo de entrar na empresa atual. E provavelmente ele foi uma composição entre escolha da empresa e a sua escolha. Mas predominou a escolha da empresa. Porque é assim no começo da carreira. Você é escolhido. Mas quanto mais você administra a sua taxa de empregabilidade, mais você ganha o direito da escolha. E essa escolha, ela tem que ser regida por um projeto. Um projeto que deve acompanhar toda a sua vida. Muitas vezes, não precisa ser escrito. Muitas vezes, eu até concordo que não precisa abrir uma pasta, meus documentos, projeto de carreira, mas você precisa estar constantemente pensando nele. Você precisa estar constantemente olhando o seu futuro para 4 anos, 5 anos. E esse olhar para o futuro é que ajuda você a administrar a sua taxa de empregabilidade. Então, qual é a conscientização de quem toma uma decisão, como vocês tomaram, de vir fazer um curso como esse? É a decisão de investir na sua taxa de empregabilidade. Para isso, eu queria só separar, sem antecipar coisas que vocês vão discutir no seu curso regular, mas eu queria só, de uma maneira muito simples, criar um conceito comum de competência. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que é adquirir conhecimento e depois queria te ajudar a avaliar como vai com a rede de relações. O que significa, nós vamos fazer uma primeira medida rápida aqui entre nós da sua taxa de empregabilidade. Porque eu tenho certeza que ela vai se alterar profundamente daqui a 18 meses. Então, a primeira coisa é o que aconteceu que mudou a moeda de avaliação? Qual era a moeda mais usada? Qual era a moeda mais usada em todos os anúncios que você via? Em todas as especificações de cargo que você via, até alguns anos atrás, a moeda mais usada era a experiência. O que significa ter experiência? Significa ter feito aquilo várias vezes. Ter experiência significa ter repetidas vezes desenvolvido uma determinada tarefa. Significa que perante os outros, a pessoa com experiência é aquela pessoa que tem todas as respostas. Por isso eu vejo, em alguns momentos, vocês recém-promovidos para uma posição de chefia, preocupados em saber se vocês têm todas as respostas. E a experiência é um acúmulo de repetições. E a experiência dominou o mercado de avaliação de executivos durante muitos anos, porque esse mercado era mais estável. Ou seja, a experiência que eu tinha tido em 1985, ela servia para 1986, servia para 1987, servia para 1988. Agora, quando o mundo ficou rápido, quando as transformações ficaram mais assodadas pela tecnologia, aparecem situações inéditas. E aquelas medidas que eu sempre tomei em 88, 89, em 90 elas não funcionaram. E aí eu me deparei com a necessidade de lidar com um inédito.
Lidar com o inédito significa fazer escolhas. Lidar com o inédito, eu preciso ter qualidade de diagnóstico. E uma das coisas que eu quero que vocês comecem a pensar para saber qual a parte da sua atuação atual é regida pela experiência, qual é regida pela competência, é você pensar um pouco no seu dia a dia o que é repetitivo e o que é inédito. O que é repetitivo, quanto mais você fizer, melhor você vai fazer. O que é inédito requer de você as tais das competências. E uma das características fundamentais do moderno gestor é essa aqui. É o fato de você ter o direito de fazer todas as perguntas. Quando você for entrevistado para qualquer posição, preste atenção no teu entrevistador. Quando o teu entrevistador começar a estimular você a fazer perguntas, você está na frente de um ótimo entrevistador. Quando você tiver um entrevistador que só pede respostas, é um entrevistador médio. A tua inteligência, as tuas competências, elas vêm da tua maneira de formular as perguntas, muito mais do que as respostas ensaiadas. Então essa transição, um mundo mais veloz, um mundo sem fronteiras, um mundo mais global, um mundo mais amplo, ele acaba não depreciando a experiência, ela continua sendo extremamente importante para cuidar das coisas que são repetitivas. Mas você precisa ir acumulando competências para lidar com aquilo que é inédito. E as competências vêm não da sua experiência no trabalho, mas vêm da história de vida. Corre no mercado de trabalho, acabou virando uma piada. O Cabreira, quando faz seleção, ele tem uma nítida preferência por filho do meio. Isso é por causa do seguinte: o método que eu desenvolvi para a seleção é chamado método biográfico. É muito interessante, porque eu sento com a pessoa esperando que ela deixe ela contar o que ela está fazendo na sua empresa atual, e a primeira pergunta que eu faço é como seu pai conheceu sua mãe. E em geral, uma surpresa. Ela falou, mas peraí, eu vim aqui para falar, você não me convidou para discutir uma posição, mas eu convidei, mas a gente vai ser melhor. E no método biográfico, você vem com a história de vida. E quando você faz um método biográfico, o que você pega é quais foram os desafios que geraram competências. Porque competência não tem curso. Competência, se te chamarem para fazer um curso de desenvolvimento de competência, não vá. É fria, é pegadinha. Não existe isso. A competência só se desenvolve com o enfrentamento de desafios. E por que o filho do meio? Porque nasce o primeiro, o mais velho, ele tem uma irresistível aliança com a mãe. Nasce o segundo, faz uma aliança com o pai. Quando nasce o terceiro, ele desloca o segundo. Desloca o segundo. E o segundo fica esperto, porque ele perde a aliança com a mãe, que já estava ocupado. O pai fica com o terceiro. E ele fica ótimo, porque ele faz aliança com avô, avó, tio, tia, com todos à sua volta, além de fazer aliança com os outros dois irmãos. Quase em todas as famílias que eu conheço, o filho do meio é mais rápido, mais esperto, mais sábio. E muitas vezes, porque se não for assim, ele foi o pior dos mundos, porque ele só anda com os só vai em festa no lugar que ele não quer, só vai na casa das pessoas que ele não gosta, ele nunca pega um controle remoto da televisão. Então, é um exercício jocoso, mas é só para mostrar que as competências vêm da sua história de vida. Vêm dos desafios que você enfrentou e como você enfrentou. E esses desafios que você enfrentou é que criaram esse conceito.
não tem uma experiência. Na hora que você chega para mim e diz assim, eu tenho 5 anos com uma análise de sistema, você definiu um período de tempo, uma atividade, vai me definir aonde foi, que tipo de empresa, cuidando de que processo. Agora, quando você chega para mim e diz assim, eu sou uma pessoa que tem muita iniciativa, eu sou uma pessoa que tem facilidade de relacionamento, eu continuo olhando para você. Como é que você me prova isso? Porque a competência tem que ser percebida no seu perímetro. E o que torna a sua competência visível? São resultados, aí não dá para discutir, mas são atitudes e sentimentos. Quando eu faço, uma das partes mais difíceis do processo de contratação é a checagem de referências. É nessa hora que aparecem as competências. Quando eu pergunto qual é a atitude, qual é o sentimento que aquela pessoa desperta. Pense um pouco, se eu entrar e conversar na sua empresa com alguns dos seus colegas e perguntar qual é o sentimento que você tem quando senta frente a frente com esta pessoa. Aí aparece a descrição das competências. O sentimento é assim, sabe que é uma pessoa que tem pegada, é uma pessoa que tem brilho nos olhos, é uma pessoa que se compromete, é uma pessoa com quem eu posso contar. Se eu pedir para vocês descreverem o seu melhor amigo, vocês não vão descrever, nós somos amigos há 15 anos, e falar da experiência como amigo. Vocês vão me contar quais são as competências do seu amigo. E vocês vão dizer como é que você as percebe. Se quiser ser mais prático ainda, isso às vezes é um problema que eu tenho, e eu volto no começo da nossa conversa. Porque eu tive muita dificuldade para entender algumas coisas, eu tive que simplificar os conceitos. E simplificar o conceito é assim, esse aqui é para usar sexta-feira, sabe, meio mais formal. Sábado, no segundo show, você usa esse. Competência é aquilo que eu sou bom, os outros acreditam e contam para mais gente. Esse é um conceito para não esquecer. Obviamente, mãe não vale. Não, senão vocês levavam a mãe no dia da avaliação de desempenho. Mãe, conta para eles quem sou eu. Não esconda nada. Porque a mãe percebe, a mãe conhece as competências. E sabe qual é a minha preocupação com vocês? Grande. Por uma dificuldade endógena de ler politicamente o sistema da sua empresa, muitas vezes você esconde competências. Vou dizer de novo. Por uma dificuldade endógena de ler o sistema político da sua empresa, muitas vezes você esconde competências. O que você acha que não vai pegar bem? Às vezes, você é uma pessoa que no seio da sua família é extremamente bem-humorada. É uma pessoa que rápida de raciocínio, não deixa passar uma brincadeira. E na empresa, porque você lê o ambiente achando que ele é mais formal, você se retrai e você não é você mesmo. Aí chega um dia que vai ter avaliação de desempenho e alguém diz assim para você, sabe o que é? Você é muito fechado. Você precisa se soltar mais. Significa que alguém percebe que você tem a competência, mas você congelou por uma dificuldade de ler o ambiente à sua volta. Sabe o que eu acho que vai acontecer aqui? Vocês vão melhorar muito isso. Vocês vão melhorar muito a sua capacidade de ler os ambientes. Vocês vão melhorar muito a capacidade de entender o sistema político. Com toda a raiva que vocês têm da palavra. Como eu tenho da politicagem, mas não da política ciência. Competência é aquilo em que você é bom, os outros acreditam e contam para mais gente. E ela é percebida por resultados, mas por atitudes e por sentimentos. Tem um filósofo chamado Carl Rogers que diz o seguinte: suas atitudes falam tão alto que às vezes eu não escuto o que você está me dizendo. Suas atitudes falam tão alto
vezes eu não escuto o que você está me dizendo. Muito bem, você é competente. E o conhecimento? Aí tem uma conversinha muito séria, que é assim. Não preciso olhar o seu currículo, nem olhar o curso de graduação que você fez, para poder dizer para vocês que você tem graduação com um vício de ser ensinado. Quando você entrou nessa sala, quando você escolheu esse curso, quando você decidiu fazer um curso de pós-graduação, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua atitude. Você agora precisa querer aprender. Se você quiser ser ensinado, você está no curso errado, na escola errada. Se você vai adotar uma postura passiva, de sentar, se encostar na cadeira e achar que nós vamos transformar vocês, você está enganado. Não pode ter essa atitude de dizer assim, eis-me aqui, Senhor, fazer inimigo do diretor. Não se faz mágica. Agora, se você tiver uma atitude madura de querer aprender, de querer conviver com a escola, conviver com os seus colegas, de ter uma atitude proativa, você vai tirar o maior proveito possível desse curso. Mas se você sentar profundo, encostar na cadeira e ficar esperando ser ensinado, você vai jogar tempo e dinheiro fora. E não é nem pouco tempo, nem pouco dinheiro. O outro aspecto que eu queria discutir com vocês é assim. Eu não sei quanto vocês já pensaram nisso, mas qual é a melhor forma que você aprende? Porque tem várias. Alguns de vocês, olha só isso aqui, quer ver? Tem alguns de vocês que para aprender precisam de dados quantitativos. Alguns de vocês precisam do exemplo. Alguns precisam praticar. Alguns precisam discutir. Não é só perguntar, é discutir. Você precisa saber qual é a sua melhor maneira de aprender. Olha os momentos de grande aprendizagem que você teve. Como for. Olha as coisas que você não esquece. Olha os conceitos que você domina até hoje. Como você os aprendeu. Tem gente que não aguenta só a teoria, precisa praticar. Tem gente que precisa discutir, tem gente que precisa de um exemplo. Tem gente que precisa do bom humor. O que eu preciso é que você faça uma reflexão de como é que você aprende mais rápido. Cada um, quando se diz aqui com todas as letras, não só dito pela Maria Tereza, a Tereza carrega um sobrenome que é de uma nobreza enorme. Para aqueles que frequentaram a escola politécnica, ela é a filha do professor Rui Bento, que criou o curso de engenharia de produção no Brasil. Um dos primeiros acadêmicos que chegou a ser presidente do Banco Central. E nessa simplicidade, ela carrega com dignidade o sobrenome dele. Era um exemplo de educador. Um exemplo de quem criou uma forma revolucionária. E aqui, quando se diz que os professores se prepararam, se preparar significa o seguinte: procurar formas diversas para poder pegar numa classe de 30 e poucos alunos todos os modelos de aprendizagem. Porque alguns de vocês vão sentir falta de poder perguntar. E às vezes se sente constrangido para não interromper a classe, com um pouco de protocolo. Alguns de vocês vão precisar discutir. Agora, descubra a sua maneira de aprender. Use a sua maneira de aprender, porque nós temos pouco tempo. Procure entender e lembrar qual foi a forma que você sempre aprendeu melhor. Tem gente que precisa anotar, mesmo que depois não leia suas anotações.
Depois eu não lembro onde eu pus, mas é o meu processo, eu preciso ir escrevendo. Alguns de vocês vão fazer isso digitalmente, mas descubra, gaste um pouco de tempo vendo qual é a minha melhor forma de aprender. Então, o primeiro vetor é o vetor das competências. E como é que você desenvolve competências num curso como esse? Estando aberto aos desafios. Se oferecendo, sendo voluntário, participando, fazendo coisas que você tem dificuldade de fazer. Tem dificuldade de fazer uma apresentação em público? Seja voluntário, fazendo aqui. Aqui o ambiente é protegido. Você tem uma dificuldade de estruturar e sintetizar suas ideias, se ofereça para fazer. É assim que você enfrenta o desafio e ganha as competências. A segunda competência, conhecimento. E a terceira é sua rede de relações. Rede de relações é o conjunto das pessoas com as quais você desenvolveu uma história de vida. Não é o conjunto de pessoas que você tem no cartão. Não é o conjunto das pessoas que tem no seu cartão. Não é o conjunto, não é o que está no LinkedIn, não é o que está no Facebook. São as pessoas com as quais você desenvolveu uma história de vida. Vocês têm experiência privilegiada de construírem agora uma história de vida. Você não pode sair daqui sem conhecer bem cada um dos seus colegas. É um desperdício. É um desperdício. E eu preciso trazer, ainda liguei hoje de manhã, uma das empresas que eu mais admiro, recolocação, é completamente muito diferente do que eu faço. Eu trabalho para as empresas procurando os profissionais do mercado. Tem empresas que são empresas chamadas de outplacement, elas também trabalham para as empresas nos processos de recolocação. E a melhor, de longe, no Brasil, chama-se DBN, Great Big Model. Eu pedi para a DBN a última estatística. A rede de relações continua representando 70% das origens da recolocação. A rede de relações representa 70% das recolocações profissionais. Por quê? Porque é a rede de relações que demonstra e conhece a sua inteligência. Que é um teste assim. Onde estão os amigos do bairro onde você mora? Se você morou muito tempo no mesmo lugar. Tem gente que mudou de cidade, tem mais dificuldade com isso. Onde estão os colegas da tua graduação? Onde estão os amigos do clube, do esporte que você faz? Onde estão os clientes, fornecedores, concorrentes? Com quem mais você desenvolveu uma história de vida? Porque é a rede que conta para os outros as suas competências. É a rede, lembra, não pode usar a mãe? Então é a rede. É a rede que faz. É a rede que leva para os outros e fala assim, mas ele é ótimo, faz integrado, facilidade de lidar com números, facilidade de relacionamento. É a rede que fala de você. Então, nesse tripé, as competências você se disponibiliza para os desafios. O conhecimento você se aplica numa atitude de aprender, não de querer ser ensinado. E a rede de relações você sustenta com aquelas pessoas com quem você tem uma história de vida. Eu queria aproveitar a nossa diferença de idade, que vocês têm a idade dos meus filhos, para fazer uma coisa que vocês não gostam muito, que é ouvir consigo. Mas eu preciso dizer isso para vocês. Porque eu tenho o privilégio de estar acompanhando a carreira. É assim, eu olho das 150 maiores empresas brasileiras, eu contratei 32 dos presidentes. Todo esse negócio há muito tempo. Tenho o privilégio de conviver com as pessoas de maior relevância no nosso mercado de trabalho. Mas eu percebi também os erros cometidos. Eu percebi as coisas que não deram certo. E a minha obrigação, quando pego um grupo jovem, que está fazendo uma proposta, que está construindo
uma nova contratação consigo mesmo. Que você está fazendo um contrato consigo mesmo. Além de fazer consigo mesmo, eu recomendo que você estenda esse contrato para as pessoas à sua volta. Conte na empresa que você está fazendo esse curso. Você vai precisar dos colegas para poder sair no horário, para te dar uma cobertura. E o grande segredo disso é compartilhar o seu conhecimento. Mas mais importante é o que você tem que tomar cuidado profissionalmente. A primeira coisa é com a superficialidade. Você tem todo o direito de não saber. Você tem todo o direito de fazer todas as perguntas. Mas não seja superficial. Não dê respostas mais ou menos. Não se ouvir falar que, parece que, dizem por aí. Essas expressões não existem no ambiente profissional. Eu não sei, vou procurar. Tem Google. Tem formas de você saber. O pior é você ser visto como uma pessoa superficial. Muitas vezes, na hora daquela tal checagem de referência, eu encontro fisicamente com as pessoas e fulano é Cabrera, sabe o que é? E a expressão é assim, tudo por cima. Então é assim, não seja superficial. Segundo, não perca o foco. Não perca o foco. Quando você estiver perseguindo objetivos, determinado a fazer alguma atividade, não perca o foco. É muito fácil você se distrair hoje em dia, na empresa, nas coisas pessoais. Não perca o foco. E o terceiro é assim, feche seu ciclo. Não deixe muita coisa sem acabar. É uma tristeza. Você conversa com uma pessoa e diz assim, comecei um curso de alemão, comecei a fazer capoeira, comecei a fazer karatê, comecei a aula de balé, comecei ginástica, e tudo começou e não acaba. Feche teu ciclo. Procure encerrar as coisas que você começou. Se não depende de você, negocie sua saída. Mas não deixe muitos ciclos abertos. As pessoas com muitos ciclos abertos são preteridas. Porque elas gastam tanta energia na abertura, na manutenção dos ciclos, que elas não têm energia num novo desafio. Mais importante ainda é compartilhe o seu conhecimento. A melhor maneira de você evitar a inveja e o ciúme pelo fato de você estar fazendo um curso de pós-graduação, e vocês são bem grandinhos para saber que inveja e ciúme dentro da empresa é uma das piores coisas para travancar, para tirar a nossa energia. Compartilhe o seu conhecimento. Sem prepotência. Nossa, isso é uma coisa tão interessante que eu queria contar para vocês. Compartilhe. E quem compartilha, você fica com o conhecimento e distribui. Uma moeda incrível, é inesgotável. Um outro aspecto é assim. Não empurre seus sonhos para frente porque você é jovem. Não empurre seus sonhos para frente porque você é jovem. A procrastinação é sinônimo de covardia. Não deixa, depois amanhã eu faço. O que você não quer fazer? Faça, termine, feche seus ciclos. E eu vou fazer uma afirmação. Eu vou pedir para voltar aqui, daqui a 18 meses, para olhar no rosto de cada um de vocês e ter certeza de que vocês entenderam o que eu estou dizendo. Vocês são muito melhores do que pensam. Muito melhores do que pensam. Vocês têm competências escondidas, algumas dificuldades de entendimento do sistema político que é clássico, alguns conhecimentos que ainda não estão consolidados, mas na hora que você descobrir como você aprende, você vai consolidá-los. E nessa oportunidade, eu tenho certeza que você vai sair muito melhor do que entrou. Por que eu tenho essa certeza? Porque é um perfil muito parecido com os alunos que eu tenho no mestrado,
os alunos que eu tenho no SEAG, e eu tenho uma enorme satisfação de vê-los no fim do curso, dizendo, você tinha razão. Eu realmente me sinto melhor do que eu era quando eu cheguei aqui. Eu só queria deixar mais uma frase seguinte para vocês. A hora é boa para falar neste cara que tem que eu tive o prazer de conhecer, que com sorte assisti esse discurso na Universidade de Stanford. Um sobrinho meu estava se graduando e eles decidiram fazer uma festa muito grande para vários cursos. E essa frase não sai da minha cabeça. Tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles de algum modo já sabem o que você realmente quer ser. Não se esqueçam, vocês são muito melhores do que pensam. E nós vamos ter a prova disso quando nós nos encontrarmos naqueles 8 meses de progresso. Grande abraço. Já abriu uma pergunta? Opa, coisa nela. Não. Quem gostaria de fazer uma pergunta, professor Gabriel? Não é obrigado. Faça. Você disse que a gente tem que ser superficial, né? Eu pedi. Isso, eu não sei, imagina. E assim, eu sempre ouço nas empresas que eu trabalhei para a gente ser o mais objetivo possível. Como assim ser objetivo, assim, parece que é superficial, não sei. Enfim, podem se confundir. Não, de jeito nenhum. É exatamente isso. A superficialidade é quando você não conhece, se envergonha disso e quer parecer que conhece. Então, você dá, e aí você usa uma coisa que você ouviu, algo perto daquilo que estão te perguntando, para você dar uma explicação. Enquanto que a melhor atitude nessa hora é dizer, não sei. Me dê um tempo e eu vou descobrir o que é. Porque é assim, você não tem a obrigação de saber. E quando você reage com superficialidade, as paredes da empresa registram. A memória da empresa é impressionante como ela guarda esta memória das frases superficiais, das coisas que você disse sem saber muito bem. Enquanto que quando você diz assim, não sei o que é, eu não sei qual é essa informação, mas eu vou procurar, isso fica uma marca constante. Assim, poxa, moça séria, ela não sabia, em vez de chutar, a superficialidade é o chute. Eu falo assim, mas não tem gente que acerta? Tem. Tem cara que acerta. Agora, ser objetivo é dar uma resposta concreta. Eu não sei. Não tem nada mais objetivo. O pior é o mais ou menos. Sabe o que é? Sabe ouvir falar que? Parece que então é terrível. Diga. No meu caso específico, eu tenho um ciclo que ficou muito aberto e é uma coisa assim, bem séria. O que eu posso fazer para melhorar isso e para melhorar a visão de quem olha para isso aqui? Assim, para ser mais específico, eu deixei um curso de doutorado. Deixou? Larguei um curso de doutorado. A primeira é com você mesmo. Ou seja, quais foram as verdadeiras razões pelas quais você largou o curso. A primeira negociação é você com você mesmo. Aí tem a construção de como você apresenta isso para a sociedade. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você está fazendo um curso de alemão. Acabou a grana. Eu falo para você, aí o curso de alemão, acabou a grana. Então, vai lá e negocia com eles. Não precisa, basta parar de pagar. Não é fechar o ciclo. Na hora que você tem a coragem de ir lá dizendo assim, acabou o meu dinheiro, eu não posso fazer o curso, mas eu queria vir aqui encerrar a minha doutrina, você está em paz consigo mesmo. Uma coisa é ciclos que você não fecha
que você não pode fechar. Aí você negocia sua saída. Entende? Então, por exemplo, ao interromper o seu doutorado, você pode ter um conjunto de razões absolutamente indiscutíveis. Mas você precisa resolver primeiro com você, para você ter a força de explicar isso para os outros. Mas é algo que vão te perguntar sempre. Eu tenho uma pergunta. Quando você estava falando de desenvolvimento de competências sobre as dados que evidenciamos aqui. Desafio. Não tem uma experiência que não seja desafiante, não exigiu nada de você. Chamando assim, que te Curso. que te vendam a ideia de desenvolver uma competência, que você não acredita em coaching. Não tem nada a ver com a Não. Acredito profundamente. Promove o desenvolvimento de uma competência. Não. Promove o desenvolvimento do indivíduo para que ele esteja mais apto a enfrentar os desafios que vão gerar competência. Essa é a lógica. Não tenha dúvida de que é um instrumento cada vez mais usado e será cada vez mais usado. E se alguém chegar para você e dizer assim, você já ouviu falar, tanta gente falando em coaching, por que isso está acontecendo? É porque nós estamos hoje com gerações emergentes de executivos promovidos antes da hora. Por estarem promovidos antes da hora, eles precisam de um processo de apoio no desenvolvimento das competências. E às vezes não é só na competência, é no conhecimento. Eu tenho casos de coaching que eu fiz, onde o cara teve que parar para estudar matemática financeira. Porque ele tinha um gap de conhecimento específico. Tinha alguns gaps de competências. Você faz o diagnóstico, e aí você diz, agora você se voluntarie para alguns desafios para desenvolver essas competências. A lógica é essa. Mais uma última pergunta aí. O coordenador falou que era a última. A questão sobre quando você estava falando da revolução do privado e como os funcionários antigamente vestiam a camisa, hoje eu sinto falta disso. Eu entrei nessa empresa atual, no meu primeiro emprego. Na primeira semana eu já entrei com toda aquela empolgação, finalmente vou trabalhar, e com uma semana de casa já ouviram os funcionários que já estavam lá denegrir a empresa, falar muito mal da empresa, falar de todos os pontos negativos, de todas as dificuldades que a empresa tinha para colocar um plano de carreira para o funcionário. E isso, não vestir a camisa, já causou uma imagem ruim para mim em relação à empresa. Sentindo que poderia ter isso também na empresa. Lembra que eu te disse, vocês vão conviver com pessoas que entraram no mercado com outro vínculo. E ao perceber as mudanças que aconteceram quando eu rasguei o contrato, ainda se sentem desconfortáveis. Infelizmente, é porque uma das transições mais difíceis que nós temos é na gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas, do jeito que ela foi concebida no contrato original, ela só tinha que cuidar de recrutar, selecionar, remunerar, desenvolver, avaliar, mas o emprego não estava em questão. E toda a metodologia foi feita para simplesmente cumprir as funções de recursos humanos. São poucas as áreas de recursos humanos que entenderam que mudou o contrato por um contrato de trocas simbólicas. Esses profissionais não têm suas trocas atendidas e por isso se comportam dessa maneira. Hoje, modernamente, a lealdade não é a lealdade simplesmente era uma resposta à garantia da segurança, mas a lealdade
lealdade hoje nasce da identidade de valores, da causa, da identidade de propósitos, do quanto você conhece e quanto a empresa se deixa conhecer, da transparência. Então, a minha recomendação, cada vez que as pessoas te cercarem, para tirar um pouco do seu engano, né, é você perguntar o que você trabalha. Qual é a troca que você está fazendo? Gentilmente, né? O que você está trocando? Qual é a sua expectativa? Eles sabem falar das expectativas não cumpridas, mas o que ele está dando? Como funciona essa troca? A moderna gestão de pessoas é a gestão de pessoas das trocas simbólicas, mas infelizmente eu ainda tenho muito gestor formado no contrato antigo, onde ele não sabe identificar. E o primeiro sintoma de não identificar é não conhecer. Porque toda a modelagem de gestão de pessoas do contrato antigo, ela foi feita para que o gestor não tivesse problemas de recursos humanos. Né? Quem administrava os recursos humanos eram os sistemas. E hoje, o gestor tem que conhecer profundamente para saber quais são as trocas. Agora, essa tentativa de tirar um pouco da sua ilusão, ela é muito comum nas organizações, quanto mais tempo essas pessoas estiverem lá. Mas elas não resistem à pergunta de, então quais são as trocas que você está fazendo? E em geral vão tentar simplificar dizendo assim, eu troco todo o meu trabalho, todo o meu suor por essa miséria de salário que você me paga. E aí você precisa mostrar, você sabe por que eu estou aqui? Me fala por que você está aqui. Era a última. Você, professor. Bom, muito bom, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. A gente agradece mais. Para poder conhecer um pouco de vocês, desejar o gosto, desejar muito sucesso e voltar aqui naquele não esquece disso. Já temos um compromisso, né, professor? O fechamento Quero também com o professor Cabreira. Quero vir aqui para ver se vocês descobriram que são melhores do que pensam, o tanto quanto eu acho que são melhores. Muito bem. Quais são as boas notícias que você tem para eles?